poupança? Os japoneses, por quê? Guardar um pouquinho regularmente sempre é muito mais eficiente do que se eu entrei no melhor ou no pior momento da Bolsa de Valores. Porque eu guardei dinheiro uma vez ou duas vezes e fiz um investimento que eu arrisquei. Então, guardar dinheiro regularmente, e aí eu estou me referindo à poupança, quando eu, de novo, eu tenho menos conhecimento, eu preciso de mais liquidez, um lugar que me dê mais segurança, eu não tenho nenhum lugar tão seguro como uma caderneta de poupança no Brasil. E defendendo ela não paga impostos, a remuneração ela é clara, 6% ao ano mais a TR, é um bom lugar para se começar a poupar. E se eu tiver aí alguma dúvida, poupei errado, preciso de dinheiro mês que vem, eu tenho liquidez, eu posso resgatar a qualquer momento. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, me garante até R$60 mil, caso aquela instituição tenha algum tipo de problema. Então é um belo lugar para começar, onde a gente recomenda que se comece sim a primeira poupança a começar a investir. Depois de acumular uma certa quantidade, aí a gente tem muitas possibilidades de diversificação e vale a pena a gente diversificar esses investimentos. Mas para começar, e como regra, sim, guardar 10%, você vai manter seu padrão de consumo, mas eu vou lembrar aqui o que os chineses aprenderam com os japoneses. Um chinês médio guarda hoje 20% da renda bruta ao ano. Não é à toa que eles estão comprando o mundo inteiro, né? Eles vieram acumulando uma economia crescente, 20% da renda bruta das famílias regularmente. Com isso eles formaram uma poupança muito importante, as famílias e também o governo, e com isso eles têm um potencial de investimento no mundo todo e lá também muito importante. A gente tem dados desse tipo no Brasil? Quanto que o brasileiro poupa em média? A poupança aqui, eu não tenho números mais recentes, mas a poupança aqui ela chega a ser quase negativa. O que significa isso? A gente gasta mais do que ganha como média, né? Então a gente está ainda, tem algumas exceções, algumas classes, alguns segmentos específicos, mas a nossa poupança ela ainda é muito baixa. Mas um outro dado, se eu vou tirar um extrato diferente, é quando eu junto, né? Quem usa crédito, quem não se controla e quem poupa, a gente faz ali, é difícil, a gente não tem muitas estatísticas aqui no Brasil. Mas eu posso olhar também que a indústria financeira que mais cresce é a indústria de previdência, que cresce pelo menos ao dobro da taxa de crescimento do país já há mais de 10 anos. Então eu tenho uma poupança para quem já poupa, né? As previdências são um belo exemplo disso, de poupança de longo prazo, que vem crescendo a larga escala já há mais de uma década e com sucesso. Então a gente também sabe que tem famílias que estão poupando e estão acumulando nesse tempo. Mas o Brasil ainda tem, em termos de previdência privada, que é uma forma de você garantir realmente renda futura, né, a longo prazo, o Brasil ainda está engateando em relação aos mercados europeu e americano. A gente tem duas questões de engatinhar, né? Os primeiros planos de previdência que tiveram coerência e começaram a ter sucesso aqui, eles vêm de 94, 95, então é muito recente ainda. Então a gente não teve muito tempo de acumulação, aqui eu posso chamar um engatinhar. Segundo, que eu não tinha a disciplina de guardar dinheiro no longo prazo. Algumas das empresas de previdência no passado quebraram. Alguns fundos, os militares, etc., tiveram problemas no passado e fizeram com que eu tivesse um trauma do avô, enfim, que dizia que guardar dinheiro ali não era eficiente, guarde imóveis, por exemplo, né? Então, investir dinheiro, né, guardar dinheiro no Brasil não me parecia ser uma coisa muito interessante ou para muito poucos. Então, como os produtos e as soluções são recentes e a estabilização econômica também é muito recente, de fato nos coloca numa posição de engatinhar ainda, né? Produtos novos, pouco tempo para poupar, pouca disciplina ainda. E até reforçando a pergunta que foi feita há pouco, a disciplina é um fator fundamental para o planejamento financeiro? Sem dúvida. É a disciplina de guardar sempre, né? Ou de acordar todo dia para caminhar de manhã. Isso é que faz diferença para eu ter lá uma qualidade de vida melhor, uma saúde financeira melhor. Essa disciplina somada a novos produtos, mas sim, a gente está distante tanto em tempo como em condições, né, de cenário econômico que nos permite pensar no longo prazo e acumular. Ok. Nós estamos entrevistando aqui ao vivo no Urban View de hoje o economista Fabiano Calil. Convido você que está nos assistindo a acessar o nosso portal www.urbansystems.com.br e participar com a tua opinião lá na nossa enquete. Hoje a gente está perguntando se o brasileiro está gastando demais e poupando de menos. Entra lá, participa com a tua opinião. Mais no final do programa a gente vai discutir aqui o resultado da enquete com o Fabiano. Fabiano, você falou um pouquinho de imóveis, né? Eu tenho aqui um dado que diz o seguinte: investimento em imóveis sempre foi uma opção rentável. Entre 2004 e 2009, os preços de casas e apartamentos novos subiram, em média, entre 30% e 40% na capital paulista, ante os 22% de inflação do período. Mas as altas do preço estão começando também a aumentar a taxa de vacância
mesmo em áreas nobres da cidade. Aí fica a pergunta, ainda vale a pena comprar um imóvel para alugar e revender? Os fundos de investimentos imobiliários são uma opção mais acertada de investimento? O que eles são e como eles funcionam? Vamos lá. Eu acho que os imóveis sempre foram se você pegar a população com mais de 50 anos de idade no Brasil, mais de 80% do patrimônio deles vai ser um patrimônio imobiliário. Por quê? Porque eles aprenderam que na época de hiperinflação e na construção, que vieram lá de imigrantes, enfim, o que se construía eram bens imóveis, né? Acontece que bens imóveis hoje, pegar uma família média brasileira, eu vou separar a maior parte da população investidora. A maior parte da população, o grande bem que eles acumulam na vida é um bem imóvel. Não é uma acumulação em previdência, é o bem imóvel, é o grande patrimônio da família. Para o público investidor, como a gente falava há pouco, né, quando eu começo a investir, imóvel não é uma opção. Por quê? Se eu pegar qualquer imóvel hoje, ele vai custar pelo menos 30, 40, 50 mil reais se eu pegar um imóvel muito pequeno, uma sala, e depende da região aqui de São Paulo. E mesmo no Brasil todo. Então, para eu começar a fazer um investimento com 50 mil reais, eu teria aquela primeira condição, né? Eu estou concentrando o risco num tipo de imóvel, num bairro, se eu for alugar, num inquilino. Então, ele é uma concentração muito grande dos meus investimentos se eu estou fazendo, então, meu primeiro investimento. Eu vou começar a falar primeiro aqui para quem deve investir em imóveis ou não, e depois falar das oportunidades de investimento em imóveis. Então, se eu já tenho um patrimônio acumulado importante, já tenho minha casa de uso, enfim, já tenho uma reserva ali e quero diversificar meus investimentos comprando imóveis, eu tenho que pensar em que fase de vida eu estou. Eu estou na fase inicial ali, quando eu estou acumulando patrimônio, posso tomar risco porque eu estou mais jovem, e aqui eu estou falando até perto dos seus 45 anos de idade, eu devo comprar um imóvel para que cresça, que ele vá valorizar e que eu possa ganhar dinheiro com ele. Mas se eu já estou acima dos meus 55 anos de idade, já estou pensando em preservar o patrimônio, gerar renda que complemente a minha receita, eu provavelmente vou querer um imóvel para alugar, um imóvel que me gere renda. Mas são imóveis muito diferentes. O imóvel que tende a valorizar, ele provavelmente não é um imóvel que eu estou preocupado com renda. Pode ser um terreno, inclusive, que vai valorizar numa área que vai ter expansão. Eu tenho tempo para esperar e eu posso correr o risco desse imóvel não valorizar, eu posso ter que esperar mais tempo e não tem problema, porque eu sou mais jovem. Mas se eu já estou numa fase de geração de renda, um terreno não é interessante para mim. E sim um imóvel que tem uma receita estável, enfim. Mas como tem uma concentração importante, os fundos imobiliários, e aqui a gente separa em dois importantes, eu tenho os fundos imobiliários que me geram receita e eu tenho os fundos imobiliários também que têm o potencial de crescimento e valorização. Os fundos eles têm a particularidade de diversificarem muitas vezes o investimento. Então, eu posso pegar um fundo imobiliário que investe num shopping center. Se eu sozinho vou lá e compro uma loja, e aquela loja fica desalugada, eu sozinho assumo o risco de 100% daquela vacância, daquela loja vazia de inquilino. Mas se eu compro num fundo e o fundo tem lá várias lojas compradas, se uma loja fica vazia, as outras estão gerando receita de aluguel. Então, o meu risco é menor. Então, aqui é um ponto favorável ao fundo. O segundo é o acesso. Num fundo, eu posso investir a partir de R$1.000 ou valores até menores, e eu com isso diversifico. Eu posso comprar alguns fundos, eu posso comprar um fundo de shopping center, um fundo de lajes comerciais, um fundo que compra galpões de logística, e com isso um fundo que um esteja em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, e com isso eu estou diversificando geograficamente meu investimento, e eu não estou colocando meus ovos numa única cesta, como costuma-se falar aqui em investimentos. Então, o fundo imobiliário tem essa particularidade da transparência na gestão, tem uma gestão profissional de alguém que está lá olhando para esse inquilino, analisando contratos, cuidando desse olhar que eu tenho para zelar pelos investimentos. E não estou eu, médico, eu advogado, eu profissional liberal, que estou aqui fazendo investimento, uma outra atividade, sem prestar muita atenção, às vezes, claro, delegando para um administrador, mas eu tenho um risco muito maior, tenho uma concentração muito maior. Então, a gente tem sim hoje, complementando aqui a resposta, investimentos em imóveis são boa alternativa, continuam sendo no longo do tempo. Lembrando que o mercado imobiliário, não importa qual veículo, se eu comprando direto ou comprando via fundo, ele tem um ciclo muito mais lento do que a Bolsa de Valores, por exemplo. Então eu vejo ele crescendo mais lentamente, eu vejo ele declinando mais lentamente. Mas eles são ciclos de mais longo prazo também. Então tem que tomar um pouco de cuidado só em que momento que eu entro, se é um momento que está em alta do mercado imobiliário, como a gente percebe agora,
e qual é o meu objetivo. Então, para os jovens, comprar um imóvel para locação agora faz sentido, talvez não. Para quem quer comprar um imóvel para alugar, faz sentido eu comprar numa época de alta de preços e que eu começo a ter vacância? Aqui eu preciso, enfim, de novo avaliar, mas eu acho que boas oportunidades sempre tem, né? A questão é como você busca elas melhor. Ok. Caetano, como é que está a nossa participação aí? Tem mais perguntas, Gilberto? Olha só, o Luiz, que havia mandado uma pergunta logo no início do programa, ele está perguntando agora o seguinte: muitos brasileiros recorrem ao empréstimo para quitar as suas dívidas e acabam pagando juros altíssimos. Nesses casos, quando se precisa de dinheiro emprestado, a quem devemos recorrer? Bancos, cooperativas ou financeiras? Ótima pergunta. Então, eu vou só tentar clarear aqui o que significa cobrir as dívidas. Eu vou chamar de cobrir as dívidas, cobrir as minhas contas, né? Então, as minhas contas de consumo do dia a dia, e aqui eu quero fazer essa primeira leitura com o telespectador, enfim, com o nosso internauta, que é interessante. Quem escolhe cada conta que chega debaixo da minha porta sou eu. Então eu tenho escolha também de, quer dizer, que absurdo essa conta de telefone, que absurdo essa conta de TV, quem colocou essa fatura de cartão aqui debaixo da minha porta, mas quem escolheu a concessionária que vai me fornecer energia ou sistema de telefonia, etc., fui eu. Então eu também tenho escolha de bloquear, parar, diminuir, reduzir, suspender por um tempo. Então esse é um ponto importante para onde que gera, né? Quero voltar aqui para o fato gerador dessas dívidas, dessas despesas que a gente tem no mês a mês. Mas quando eu tenho um descontrole aqui, eu tenho que pensar em quem é o meu parceiro. A gente ainda olha financeiras, o banco, como figuras do mal, né? E a gente ainda não pensa, e essa é uma diferença nossa em relação a outros países, que os bancos eles são parceiros financeiros, eles são os mercados de soluções financeiras que a gente pode procurar melhor ou enfim, em que momento que eu procuro aquela solução. Se eu tenho descompasso de caixa e abro essa situação junto com o meu parceiro financeiro, seja ele uma financeira, uma cooperativa, um banco, e a gente já vai falar da diferença entre eles, eu tenho que lembrar, quanto mais eu abro, mais informações eu dou, melhor vai ser a solução que ele pode me oferecer. Se eu não falo nada e peço algum dinheiro, e a gente tem essa característica, né? Eu prefiro não falar sobre dívida, é difícil falar sobre crédito, é difícil falar que eu estou com descompasso, não é uma situação confortável. Então, onde que se pega mais dinheiro emprestado? No caixa eletrônico, no site. Por quê? Porque eu não preciso falar com ninguém. Mas são as melhores taxas? Com certeza não, né? São os créditos mais fáceis de eu captar e eu faço isso por uma única questão. Eu não quero falar sobre esse assunto com ninguém. É um assunto desconfortável de novo. Mas se é uma realidade, eu posso assumir isso junto do meu parceiro de soluções financeiras. Ele vai poder me dar uma solução mais eficiente, mais barata e que de fato me ajude a sair daquela situação. Quando eu não falo com ninguém, pego um dinheiro na internet ou no caixa eletrônico para cobrir uma questão pontual e não para resolver a minha situação, porque eu não abri a minha situação nem para mim mesmo, quanto mais para alguém, como que eu posso ter uma solução mais eficiente? E aí é o risco que a gente começa a ter, que eu pego um dinheiro no cheque especial que eu não preciso falar com ninguém, daí eu depois parcelo o meu cartão de crédito que eu também não preciso falar com ninguém, pego um crédito caro no caixa eletrônico que eu também não preciso falar com ninguém, daí eu vou procurar alguém e falar, olha, eu não consigo, ou fui chamado por alguém, né? Você está com uma situação complicada, vamos reagendar, reacertar, reorganizar as suas dívidas aqui. Aí já estou numa situação mais vendida, né? Então, uma dica aqui, independente ainda do parceiro, quando eu estou com uma situação de descontrole, estou com um desacerto aqui, procure um parceiro, abre a sua situação para ele e juntos vocês vão encontrar a melhor solução financeira para, sanar as questões de vocês. Aí sim, sabendo qual que é a melhor solução para você, é o momento de você comparar o que seu banco vai te dar daquela solução, o que uma cooperativa de crédito pode te ofertar, o que uma financeira